Em uma noite sombria do século XIII, nas montanhas geladas dos Pirineus, um soldado mercenário cometeu o erro mais terrível de sua vida. Ele riu da Virgem Maria. Zombou de sua imagem sagrada. E o que aconteceu em seguida desafiou todas as leis da natureza e da razão humana. Esta não é apenas uma história de fé. É um relato documentado que atravessou séculos, testemunhado por dezenas de pessoas, registrado em pergaminhos antigos e que mudou para sempre a vida de uma cidade inteira. O nome deste soldado era Rodrigo de Montcada, e sua arrogância custaria muito mais do que ele jamais poderia imaginar. Prepare-se para conhecer um dos milagres mais impactantes já registrados na história da humanidade. Mas antes de começarmos esta jornada extraordinária, você precisa saber que esta história contém elementos que podem abalar suas convicções mais profundas sobre o que é possível ou impossível neste mundo. Para compreendermos completamente este milagre extraordinário, precisamos voltar ao ano de 1247, durante o reinado de São Luís IX na França. A Europa vivia um período de intensos conflitos territoriais, onde soldados mercenários percorriam as estradas em busca de trabalho e riqueza. Rodrigo de Montcada era um desses homens. Alto, robusto, com cicatrizes que contavam histórias de inúmeras batalhas, ele comandava um pequeno grupo de mercenários que se especializava em resolver problemas para aqueles que podiam pagar bem. Sua reputação era conhecida desde os campos da Catalunha até as montanhas dos Pirineus. Nascido em uma família de pequenos nobres decadentes, Rodrigo perdeu a fé muito cedo na vida. Aos 16 anos, viu seu pai morrer em uma cruzada que prometia glória e riqueza, mas trouxe apenas miséria. Sua mãe, uma mulher profundamente devota à Virgem Maria, passou anos orando por seu retorno, apenas para morrer de desgosto quando soube da morte do marido. Desde então, Rodrigo cultivou um desprezo profundo por tudo que se relacionasse à religião. Para ele, a fé era uma ferramenta de manipulação dos poderosos, uma forma de manter o povo submisso enquanto os verdadeiramente espertos acumulavam riquezas através da força das armas. Este ceticismo radical se transformou em algo muito mais perigoso, uma blasfêmia ativa. Rodrigo não apenas rejeitava a fé, ele a atacava publicamente, zombava dos símbolos sagrados e incentivava seus homens a fazer o mesmo. No outono de 1247, Rodrigo e seus 12 companheiros receberam uma proposta lucrativa. Um comerciante rico de Barcelona contratou seus serviços para escoltar uma caravana de mercadorias preciosas até Lyon. O pagamento era generoso, 100 moedas de ouro para cada homem, mais uma bonificação se chegassem no prazo estipulado. E a rota escolhida passava por uma região montanhosa conhecida por suas belezas naturais, mas também por seus perigos. Bandidos frequentemente atacavam viajantes desprotegidos, e o inverno se aproximava rapidamente, tornando as estradas ainda mais traiçoeiras. No terceiro dia de viagem, o grupo chegou a um pequeno povoado chamado Sainte-Marie-des-Neiges, nome que ironicamente significava Santa Maria das Neves. O vilarejo era conhecido por sua devoção particular à Virgem Maria, manifestada através de uma capela antiquíssima construída no topo de uma colina que dominava a região. A capela, segundo os habitantes locais, abrigava uma imagem milagrosa da Virgem Maria que havia sido esculpida por um eremita no século XI. Dizia-se que a imagem chorava lágrimas verdadeiras em momentos de grande perigo para a comunidade, e que suas orações diante dela eram sempre atendidas. Os mercenários decidiram passar a noite no povoado, hospedando-se na única estalagem disponível. O proprietário, um homem bondoso chamado Jacques Dupont, os recebeu com hospitalidade típica da região, oferecendo-lhes a melhor comida e acomodações que sua modesta estabelecimento permitia. Durante o jantar, Jacques começou a contar histórias sobre a capela e os milagres atribuídos à imagem da Virgem Maria. Seus olhos brilhavam de devoção enquanto relatava curas inexplicáveis, proteção contra tempestades devastadoras e até mesmo aparições da própria Virgem a pastores locais. Foi então que Rodrigo cometeu seu primeiro erro. Se você está gostando desta história extraordinária, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos relatos de milagres autênticos que transformaram vidas ao longo da história.
Com uma risada alta e sarcástica, Rodrigo interrompeu o relato de Jaque. Velhas superstições de gente ignorante, disse ele, batendo o punho na mesa e fazendo os copos tremularem. Imagens que choram. Milagres. Tudo isso não passa de truques para extrair moedas dos tolos. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Todos os presentes na estalagem, cerca de 20 pessoas entre locais e viajantes, pararam o que estavam fazendo para olhar em direção ao soldado. Jaque empalideceu, mas manteve sua composura cristã. Senhor, disse ele suavemente, compreendo que nem todos compartilhem de nossa fé, mas peço que respeite nossas tradições enquanto estiver em nossa terra. Rodrigo se levantou, cambaleando ligeiramente pelo vinho que havia consumido. Seus homens o observavam com uma mistura de diversão e apreensão, conheciam bem o temperamento explosivo do líder quando provocado. Respeitar, gritou ele. Por que deveria respeitar mentiras? Esta tal Virgem Maria de vocês, onde estava quando meu pai morreu lutando em nome de Cristo? Onde estava quando minha mãe definhou rezando por um milagre que nunca veio? As palavras saíam como punhaladas, cada uma carregada de anos de amargura acumulada. Mas Rodrigo não parou por aí. Querem que eu acredite que uma estátua de madeira pode chorar? Que uma mulher morta há mais de 1000 anos pode ouvir suas súplicas patéticas? Continuou, sua voz ecoando pelas paredes de pedra da estalagem. Se esta Virgem Maria de vocês tem tanto poder, que ela venha aqui agora e me prove. Um murmúrio de horror percorreu a multidão. Várias mulheres se benzeram rapidamente, e alguns homens se levantaram como se estivessem prontos para defender a honra de sua padroeira. Mas Jaque ergueu a mão, pedindo calma. Senhor Rodrigo, disse ele, sua voz ainda controlada mas tremula de emoção, o que o senhor está dizendo beira blasfêmia. Nossa Senhora é paciente e misericordiosa, mas... Mas o quê? Interrompeu Rodrigo, agora completamente dominado pela ira e pelo álcool. Ela vai me castigar? Com raios e trovões? Com pragas e maldições? Ele se dirigiu à porta da estalagem, seguido pelos olhares horrorizados de todos os presentes. Vou até esta capela ridícula de vocês, anunciou. Vou olhar nos olhos desta estátua e dizer exatamente o que penso dela. E quando nada acontecer, talvez vocês finalmente entendam que desperdiçaram suas vidas inteiras adorando pedaços de madeira. Apesar dos protestos de Jaque e das súplicas dos aldeões, Rodrigo saiu da estalagem em direção à colina onde se erguia a capela de Sainte-Marie. 3 de seus homens mais leais, Henri de Flandres, Paolo Grimaldi e Thomas de Normandia, o seguiram, mais por lealdade do que por convicção. A noite estava particularmente escura. Nuvens espessas cobriam a lua e as estrelas, criando uma atmosfera sombria que parecia presagiar eventos extraordinários. O vento uivava entre os pinheiros que cobriam as encostas da montanha, carregando consigo um frio que penetrava até os ossos. O caminho até a capela era íngreme e pedregoso, serpenteando por entre rochas e vegetação densa. Normalmente levava cerca de 30 minutos para ser percorrido, mas na escuridão quase total, os 4 homens precisaram de quase 1 hora para chegar ao seu destino. A capela de Sainte-Marie des Neiges era uma construção modesta, mas impressionante em sua simplicidade austera. Feita inteiramente de pedra local, suas paredes grossas e pequenas janelas góticas davam-lhe um aspecto ao mesmo tempo acolhedor e majestoso. Uma torre cineira de formato octogonal se elevava sobre o conjunto, coroada por uma cruz de ferro forjado que parecia tocar as nuvens. Na entrada principal, uma porta de carvalho maciço estava fechada por uma tranca simples. Os habitantes da região nunca haviam sentido necessidade de proteger sua capela contra invasores. Para eles, o lugar era tão sagrado que a própria ideia de profanação parecia impensável. Rodrigo empurrou a porta com força desnecessária, fazendo-a bater contra a parede interna com um estrondo que ecoou pela construção vazia. Seus passos ressoarem sobre o piso de pedra polida enquanto ele avançava em direção ao altar principal. A capela estava iluminada apenas por algumas velas votivas que nunca se apagavam,
mantidas acesas pela devoção constante dos fiéis. A luz tremeluzente criava sombras dançantes nas paredes decoradas com afrescos simples retratando cenas da vida de Cristo e de Maria. E lá, no centro do altar-mor, estava ela. A imagem da Virgem Maria de Sainte-Marie des Neiges era uma obra de arte extraordinária, mesmo para os padrões da época. Esculpida em madeira de cedro, media aproximadamente 1,20 m de altura e havia sido trabalhada com uma delicadeza que beirava o impossível para as ferramentas disponíveis no século XI. O rosto da Virgem irradiava uma serenidade transcendente. Seus olhos, pintados com uma técnica que parecia dar-lhes vida própria, olhavam diretamente para quem se aproximasse do altar, transmitindo ao mesmo tempo compaixão maternal e sabedoria divina. Um manto azul celeste, decorado com estrelas douradas microscópicas, cobria-lhe a cabeça e os ombros, fluindo em pregas que pareciam mover-se à luz das velas. Suas mãos estavam posicionadas em uma postura de oração e bênção, com os dedos delicadamente entrelaçados. Pequenos detalhes, como as unhas cuidadosamente esculpidas e as linhas sutis que indicavam as articulações, demonstravam o amor e a devoção com que o artista anônimo havia trabalhado cada centímetro da obra. Mas o que mais impressionava era a expressão geral da imagem. Havia algo nela que transcendia a arte humana, uma qualidade intangível que fazia mesmo os céticos mais empedernidos sentirem-se pequenos e humildes em sua presença. Era como se a própria essência da maternidade divina houvesse sido capturada na madeira morta e transformada em algo eternamente vivo. Ao redor da base da imagem, centenas de esvotos deixados pelos fiéis ao longo dos séculos criavam um mosaico de fé e gratidão. Pequenas placas de metal gravadas com agradecimentos, objetos pessoais oferecidos em troca de graças alcançadas, e até mesmo muletas abandonadas por pessoas que alegavam ter sido curadas milagrosamente. Rodrigo parou diante da imagem, seus 3 companheiros alguns passos atrás. Por um momento, mesmo ele pareceu tocado pela atmosfera sacra do lugar. Sua respiração se tornou mais lenta, sua postura menos agressiva. Mas então, a amargura de anos de desilusão voltou a dominá-lo. Então é você, disse Rodrigo, sua voz ecoando pelas abóbadas da capela. A famosa Virgem Maria de Sainte-Marie des Neiges. A que supostamente protege este povo simples e crédulo. Ele se aproximou mais do altar, seus passos pesados contrastando com o silêncio sagrado do ambiente. Olhe para mim, continuou, apontando o dedo para o rosto sereno da imagem. Sou Rodrigo de Montcada, filho de um homem que morreu acreditando em suas promessas vazias. Venho aqui esta noite para dizer-lhe algumas verdades. Henry, Paolo e Thomas se entreolharam nervosamente. Mesmo sendo homens rudes acostumados à violência, havia algo no ambiente que os fazia sentir-se desconfortáveis. Uma presença indefinível que parecia observá-los das sombras. Você não passou de uma jovem judia comum que viveu há mais de 1000 anos, prosseguiu Rodrigo, sua voz crescendo em intensidade. Não há nada de divino em você. Não há poderes sobrenaturais. Não há milagres. Apenas as fantasias de pessoas desesperadas que precisam acreditar em algo maior que suas vidas miseráveis. Ele subiu os 3 degraus que separavam a nave do presbitério, aproximando-se ainda mais da imagem. Minha mãe passou anos orando para você, disse, agora sussurrando, mas suas palavras carregadas de veneno. Ela acendia velas, recitava rosários, jejuava em sua honra. E o que ela recebeu em troca? Sofrimento. Solidão. Uma morte lenta e dolorosa. Esta história está te tocando profundamente? Então você precisa acompanhar todos os nossos vídeos sobre milagres autênticos. Clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum relato extraordinário. As lágrimas começaram a correr pelo rosto do soldado endurecido, mas eram lágrimas de raiva, não de tristeza. Onde estava sua misericórdia quando ela mais precisava? Gritou ele. Onde estavam seus milagres quando um coração puro e devoto implorava por sua intervenção? Então, Rodrigo fez algo que ninguém jamais havia ousado fazer naquela capela sagrada.
Ele estendeu a mão e tocou o rosto da imagem da Virgem Maria. Você não passa de madeira morta, disse, suas palavras saindo como uma sentença final. Madeira pintada que tolos adoram como se fosse divina. E para provar isso, o que aconteceu em seguida mudaria para sempre não apenas a vida de Rodrigo, mas de todos os presentes e de gerações futuras que ouviriam este relato. No momento exato em que os dedos de Rodrigo tocaram o rosto esculpido da Virgem Maria, um fenômeno extraordinário começou a se manifestar. Primeiro, foi apenas uma sensação, um calor suave que irradiou do ponto de contato, subindo pelo braço do soldado como uma corrente elétrica benevolente. Rodrigo tentou retirar a mão, mas descobriu que não conseguia. Seus dedos pareciam ter sido delicadamente soldados à madeira sagrada, não por força física, mas por algo muito mais profundo e inexplicável. O que? Começou ele, mas as palavras morreram em sua garganta quando viu o que estava acontecendo. Os olhos da imagem, que por séculos haviam olhado serenamente para frente, começaram a se mover lentamente até fixarem-se diretamente nos olhos de Rodrigo. Não era uma ilusão causada pela luz tremeluzente das velas ou pelo vinho que ele havia consumido. Era um movimento real, deliberado, impossível. Henry, Paolo e Thomas recuaram instintivamente, seus rostos empalidecendo de terror. Paolo, um homem que havia enfrentado exércitos inteiros sem pestanejar, começou a tremer violentamente. Senhor Rodrigo, sussurrou Thomas, sua voz mal audível. Devemos sair daqui. Agora. Mas Rodrigo não podia se mover. Seus olhos estavam presos aos da Virgem Maria, e naquele olhar ele viu algo que abalou as fundações de tudo em que acreditava, ou melhor, de tudo em que não acreditava. Era um olhar de compaixão infinita, mas também de profunda tristeza. Não havia condenação ou ira, como ele havia esperado. Havia apenas um amor maternal que o envolveu como um abraço caloroso, penetrando através de anos de amargura e descrença até alcançar os recantos mais profundos de sua alma ferida. E então, ela falou. A voz que ecoou pela capela não vinha de lugar algum e, ao mesmo tempo, parecia vir de todos os lugares. Era suave como uma brisa de primavera, mas carregava uma autoridade que fazia as próprias pedras da construção parecerem vibrar em harmonia. Rodrigo, disse a voz, e o soldado sentiu como se seu próprio nome estivesse sendo pronunciado pela primeira vez em sua vida. Filho ferido, por que carregas tanto ódio em teu coração? As pernas de Rodrigo falharam, e ele caiu de joelhos diante do altar, sua mão ainda conectada misteriosamente ao rosto da imagem. Lágrimas começaram a brotar de seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de reconhecimento de algo que transcendia sua compreensão. Não é possível, murmurou ele. Você não pode ser real. Eu sou tão real quanto tua dor, respondeu a voz, carregada de uma ternura que derreteu séculos de ceticismo em segundos. Tão real quanto o amor que tua mãe sentia por ti. Tão real quanto as orações que ela elevava ao céu pedindo por tua salvação. Os três companheiros de Rodrigo se abraçaram uns aos outros, incapazes de processar o que estavam testemunhando. Henry, o mais velho do grupo, começou a recitar fragmentos de orações que havia aprendido na infância e pensava ter esquecido para sempre. Mas ela morreu, protestou Rodrigo, sua voz quebrada pela emoção. Ela morreu implorando por um sinal seu, e você permaneceu em silêncio. Eu nunca estive em silêncio, respondeu a Virgem, e agora Rodrigo podia jurar que via seus lábios se moverem suavemente. Estive com ela em cada momento de dor, em cada lágrima derramada, em cada oração sussurrada. Ela sabia disso, mesmo quando tu não conseguias ver. As paredes da capela pareciam pulsar com uma luz suave e dourada que não vinha de fonte alguma visível. O ar se encheu de um perfume indescritível, uma mistura de rosas, incenso e algo mais sutil que tocava diretamente a alma. Então por quê? Começou Rodrigo, mas a voz o interrompeu gentilmente. Por que não há salvei da morte? Completou ela. Porque a morte não é o fim, meu filho. É apenas uma passagem. Tua mãe está comigo agora,
e ela ora por ti a cada instante da eternidade. O que aconteceu em seguida desafiou todas as leis da física e da realidade tal como os homens a compreendiam. A capela inteira começou a se transformar, não fisicamente, mas de uma forma que transcendia os sentidos normais. Rodrigo viu, ou experimentou, uma visão que abrangeu toda sua vida desde o nascimento até aquele momento. Mas não era uma visão comum, era como se ele estivesse vivenciando simultaneamente sua própria perspectiva e a perspectiva divina de cada evento. Viu seu nascimento, e sentiu o amor radiante de sua mãe no momento em que o segurou pela primeira vez. Viu seu pai, não como o homem amargo e desiludido que se tornará, mas como o jovem idealista que partiu para as cruzadas acreditando genuinamente que estava servindo a uma causa nobre. Viu sua mãe orando, mas agora compreendia que suas orações nunca haviam sido ignoradas. Cada súplica havia sido ouvida, cada lágrima havia sido recolhida, cada momento de sofrimento havia sido compartilhado por uma presença divina que nunca a abandonou. Viu sua própria jornada de fé perdida, suas escolhas que o levaram pelo caminho da violência e do ceticismo. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, havia sempre uma luz sutil tentando alcançá-lo, uma mão estendida que ele consistentemente rejeitava. Você vê agora? Perguntou a voz da Virgem, envolvendo-o como um manto de compreensão. Cada momento de dor tinha um propósito. Cada provação era uma oportunidade para crescer em compaixão. Cada perda era uma chance de descobrir o que verdadeiramente importa. Rodrigo compreendeu, com uma clareza que era ao mesmo tempo devastadora e libertadora, que havia desperdiçado anos de sua vida lutando contra o amor que sempre estivera disponível para ele. Sua rebelião contra Deus não havia ferido a divindade, havia ferido apenas a si mesmo e aqueles ao seu redor. Mas não é tarde demais, continuou a Virgem. Nunca é tarde demais para voltar para casa. Lentamente, Rodrigo sentiu sua mão se libertar do rosto da imagem. Mas quando ele a retirou, descobriu algo que o deixou ainda mais perplexo. Na palma de sua mão direita, havia agora uma marca, não uma ferida ou queimadura, mas uma imagem delicada e perfeitamente formada de uma rosa. A rosa não estava pintada ou tatuada em sua pele. Era como se tivesse crescido de dentro para fora, parte integrante de sua carne e osso, brilhando com uma luz suave e prateada que iluminava seus dedos. Esta é minha promessa para ti, disse a Virgem, sua voz agora se dissipando gradualmente como um eco distante. Enquanto víveres, esta rosa te lembrará de que nunca estás sozinho. E quando chegar tua hora de partir deste mundo, ela te guiará até mim. Os olhos da imagem lentamente retornaram à sua posição original, fixando-se novamente no infinito com a mesma expressão serena de sempre. Mas para Rodrigo, nada mais seria igual. Ele se levantou lentamente, suas pernas ainda trêmulas pela experiência transformadora. Seus 3 companheiros o observavam com uma mistura de reverência e terror, incapazes de articular palavras diante do que haviam testemunhado. Senhores, disse Rodrigo, sua voz completamente transformada, onde antes havia arrogância e amargura, agora havia humildade e admiração, acabamos de ser testemunhas do impossível. Henry se aproximou cautelosamente, seus olhos fixos na rosa luminosa na palma de Rodrigo. Senhor, sussurrou ele, o que significa tudo isso? Rodrigo olhou para a imagem da Virgem Maria, que agora parecia sorrir sutilmente à luz das velas. Então, pela primeira vez em décadas, ele se ajoelhou em oração verdadeira. Significa, disse ele, que estávamos completamente errados sobre tudo. Se esta história está transformando sua perspectiva sobre os milagres, você precisa se inscrever no nosso canal agora mesmo. Temos centenas de relatos autênticos que vão fortalecer sua fé e abrir sua mente para o extraordinário. A descida da colina foi completamente diferente da subida. Enquanto haviam subido como céticos blasfemadores na escuridão, agora desciam como homens transformados sob um céu que parecia ter se iluminado misteriosamente. A rosa na mão de Rodrigo emitia luz suficiente para guiar seus passos, e uma sensação de paz profunda havia se instalado em todos eles.
Não falaram muito durante o trajeto de volta. As palavras pareciam inadequadas para expressar a magnitude do que haviam experimentado. Quando chegaram à estalagem, encontraram uma cena surpreendente. Apesar de ser quase meia-noite, todos os habitantes do povoado estavam acordados, reunidos na sala principal do estabelecimento. Homens, mulheres e crianças conversavam em tons baixos, seus rostos marcados pela preocupação. Jacques Dupont foi o primeiro a vê-los entrar. Seu rosto se iluminou com alívio, mas rapidamente se transformou em perplexidade quando notou a mudança radical na expressão e postura de Rodrigo. Senhor Rodrigo, disse ele hesitante, nós vimos luzes estranhas na direção da capela. E houve sons, vozes no vento. Tememos que eu tivesse profanado o local sagrado, completou Rodrigo suavemente. Seus temores não eram infundados, meu bom Jacques. Eu subi aquela colina com a intenção de fazer exatamente isso. Um murmúrio de ansiedade percorreu a multidão. Algumas mulheres abraçaram seus filhos mais perto do peito. Mas, continuou Rodrigo, erguendo sua mão direita para que todos pudessem ver a rosa luminosa, aconteceu algo que mudou não apenas minhas intenções, mas minha própria alma. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os olhos se fixaram na marca milagrosa, que pulsava com uma luz suave mas inconfundível. A Virgem Maria falou comigo, disse Rodrigo, sua voz carregada de admiração e humildade. Ela me mostrou verdades que eu havia rejeitado por anos de teimosia e orgulho. E ela me deu esta marca como prova de sua misericórdia infinita. Uma senhora idosa se aproximou lentamente, suas mãos trêmulas estendidas em direção à rosa luminosa. Posso tocá-la? Perguntou ela, sua voz mal audível. Rodrigo estendeu a mão sem hesitação. No momento em que os dedos da senhora tocaram a rosa, ela emitiu um suspiro profundo e suas lágrimas começaram a fluir. Sinto ela, sussurrou. Sinto a presença de Nossa Senhora. É como se ela estivesse aqui conosco neste momento. Nos dias que se seguiram, algo extraordinário aconteceu em Saint-Marie-des-Neiges. A notícia do milagre se espalhou como fogo em palha seca, alcançando primeiro os povoados vizinhos e depois se expandindo por toda a região dos Pirineus. Rodrigo e seus homens cancelaram sua missão original. O comerciante de Barcelona teria que encontrar outros mercenários para escoltar sua caravana. Eles haviam encontrado algo muito mais valioso que ouro, um propósito verdadeiro para suas vidas. Rodrigo passou seus dias na capela, orando e meditando diante da imagem milagrosa. A rosa em sua mão não apenas continuava a brilhar, mas parecia crescer mais luminosa a cada dia que passava. E não era apenas um símbolo. A marca possuía propriedades que desafiavam qualquer explicação racional. O primeiro milagre adicional aconteceu 3 dias após o encontro inicial. Uma criança do povoado, nascida com uma deformidade grave na coluna vertebral que a impedia de caminhar, foi trazida pelos pais para que Rodrigo impusesse suas mãos sobre ela. Inicialmente relutante, ele ainda estava processando sua própria transformação. Rodrigo finalmente concordou. Quando tocou a criança com sua mão marcada pela rosa, algo indescritível aconteceu. Uma luz dourada envolveu ambos, e quando ela se dissipou, a criança estava de pé, caminhando pela primeira vez em seus 8 anos de vida. As notícias se espalharam ainda mais rapidamente. Peregrinos começaram a chegar de lugares distantes, alguns viajando por semanas apenas para ver o soldado santo, como Rodrigo começou a ser conhecido. Mas ele rejeitava qualquer adoração direcionada à sua pessoa. Não sou santo, insistia sempre. Sou apenas um pecador que foi tocado pela graça infinita de Nossa Senhora. O poder não vem de mim, vem através de mim. Henri, Paolo e Thomas também passaram por transformações profundas. Henri, que havia perdido um braço em batalha anos antes, descobriu que o membro havia sido misteriosamente restaurado na manhã seguinte ao milagre na capela. Paolo, que sofria de uma cegueira parcial causada por uma ferida de guerra, recuperou completamente a visão.
Thomas, atormentado por décadas por pesadelos terríveis relacionados às atrocidades que havia cometido, encontrou finalmente a paz interior. A Igreja Católica, como era de se esperar, não permaneceu alheia a esses eventos extraordinários. Relatos de milagres sempre eram investigados com rigor, especialmente quando envolviam manifestações sobrenaturais tão dramáticas. O bispo de Toulouse, Dom Guillaume de Flavacourt, enviou uma comissão de 3 teólogos experientes e um médico para investigar as alegações. Eles chegaram a Sainte-Marie des Neiges 2 semanas após os eventos iniciais, determinados a separar a verdade da superstição e do exagero popular. A comissão era liderada pelo padre Augustin de Montpellier, um homem conhecido por seu ceticismo intelectual e rigor científico. Acompanhavam-no o padre Bernard de Carcassonne, especialista em fenômenos místicos, o padre Jean de Narbonne, expert em doutrina teológica, e mestre Philippe de Lyon, médico formado pela Universidade de Paris. Desde o primeiro momento, eles abordaram a investigação com o ceticismo apropriado. Interrogaram dezenas de testemunhas, examinaram fisicamente a rosa luminosa na mão de Rodrigo, testaram a veracidade das curas relatadas e passaram horas estudando a imagem da Virgem Maria na capela. O padre Augustin, em particular, estava determinado a encontrar uma explicação racional para os fenômenos. Ele havia investigado dezenas de supostos milagres ao longo de sua carreira, e a vasta maioria havia se provado fruto de histeria coletiva, charlatanismo ou interpretações equivocadas de eventos naturais. Senhor Rodrigo, disse ele durante seu primeiro interrogatório formal, compreendo que o senhor acredita sinceramente ter experimentado algo sobrenatural. Mas devo perguntar, não é possível que a combinação de vinho, emoção extrema e atmosfera sugestiva da capela tenham criado uma ilusão convincente? Rodrigo, que agora vestia roupas simples em vez de sua armadura de guerra, respondeu com uma calma que contrastava drasticamente com sua personalidade anterior. Padre, compreendo seu ceticismo. Eu mesmo fui cético por décadas. Mas convido-o a explicar isto, disse, estendendo sua mão direita. O padre Augustin examinou a rosa luminosa com uma lupa, testou sua temperatura com instrumentos de medição primitivos disponíveis na época, e até mesmo tentou raspá-la suavemente com uma lâmina afiada. A marca não apenas resistiu a todos os testes, mas parecia se tornar mais brilhante quanto mais era examinada. Mestre Felipe conduziu um exame médico completo de Rodrigo e de seus 3 companheiros. O que ele descobriu desafiou tudo o que havia aprendido em décadas de prática médica. É impossível, murmurou ele, examinando o braço restaurado de Henry pela 10ª vez. Não há cicatrizes, não há sinais de regeneração traumática. É como se este membro nunca tivesse sido perdido. A investigação se estendeu por 3 semanas. Os investigadores entrevistaram mais de 100 pessoas, documentaram dezenas de curas aparentemente milagrosas e passaram incontáveis horas tentando encontrar explicações naturais para os fenômenos observados. No final da 3ª semana, a comissão se reuniu para deliberar sobre suas descobertas. A reunião aconteceu na sacristia da capela, um local escolhido simbolicamente para enfatizar a seriedade do momento. O padre Augustin, que havia chegado como o mais cético do grupo, foi o primeiro a falar. Irmãos, disse ele, sua voz carregada de uma admiração relutante, devo confessar que minha fé na razão humana foi severamente abalada por esta investigação. Examinei cada aspecto destes eventos com o rigor que nossa Santa Madre Igreja exige, e não consigo encontrar explicação natural para o que testemunhamos. O padre Bernard concordou imediatamente. A transformação espiritual de Rodrigo de Montcada é genuína e profunda, declarou. Homens não mudam de forma tão radical e permanente sem uma intervenção divina verdadeira. E as curas? Senhor meu Deus, as curas desafiam tudo o que conhecemos sobre o funcionamento do corpo humano. Mestre Felipe, apesar de não ser clérigo, havia sido profundamente tocado pelo que observou. Como homem de ciência, disse ele, devo admitir que há forças em operação aqui que transcendem minha compreensão. A rosa na mão deste homem não é um fenômeno natural. Ela emite luz sem gerar calor,
brilha mais intensamente em resposta às orações, e parece possuir propriedades curativas que não posso explicar através da medicina conhecida. O padre Jean, que havia se mantido quieto durante a maior parte da investigação, finalmente falou: Irmãos, creio que estamos diante de um milagre autêntico da Santíssima Virgem Maria. Os sinais são inequívocos, as transformações são genuínas, e o fruto espiritual é abundante. Recomendo que estes eventos sejam oficialmente reconhecidos pela Igreja. A decisão foi unânime. 2 semanas depois, Dom Guillaume de Flavacourt chegou pessoalmente a Sainte-Marie des Neiges para oficializar o reconhecimento dos milagres. A cerimônia foi realizada em uma missa solene que atraiu milhares de peregrinos de toda a França e além. O bispo, um homem normalmente reservado e cauteloso em questões de fenômenos sobrenaturais, foi movido às lágrimas quando Rodrigo se ajoelhou diante dele para receber a bênção oficial. Rodrigo de Montcada, declarou ele em voz alta para que toda a multidão pudesse ouvir, por meio desta autoridade que nos foi conferida por nosso Senhor Jesus Cristo e sua Santíssima Madre, reconhecemos os milagres que se manifestaram através de ti como autênticas intervenções divinas. A rosa na mão de Rodrigo brilhou com uma intensidade que nunca havia sido vista antes, irradiando uma luz que podia ser vista até mesmo à luz do dia. Muitos na multidão relataram posteriormente ter sentido uma presença divina tangível durante aquele momento. Que estes eventos sirvam como lembrança eterna, continuou o bispo, de que nossa Santíssima Virgem Maria não nos abandona nem mesmo quando a abandonamos. Sua misericórdia excede infinitamente nossa capacidade de compreensão, e seu amor maternal abraça até mesmo os mais perdidos de seus filhos. A partir daquele dia, Sainte-Marie des Neiges se tornou um dos principais centros de peregrinação da França medieval. A pequena capela foi expandida para acomodar o crescente número de visitantes, e uma hospedaria foi construída para albergar os peregrinos que vinham de lugares distantes. Rodrigo de Montcada nunca mais empunhou uma espada em guerra. O homem que havia vivido da violência e do conflito encontrou sua verdadeira vocação no serviço aos necessitados. Com a permissão do bispo, ele estabeleceu uma ordem religiosa leiga dedicada ao cuidado dos pobres, enfermos e peregrinos. Henri, Paolo e Thomas se juntaram a ele, e juntos construíram um hospício que se tornou conhecido por toda a região pela qualidade de seus cuidados médicos e espirituais. A rosa em sua mão continuou a manifestar propriedades milagrosas. Pessoas vinham de centenas de quilômetros de distância para serem tocadas por ela, e muitas recebiam curas que desafiavam qualquer explicação médica. Mas Rodrigo sempre insistia em que o verdadeiro milagre não estava na cura física, mas na transformação espiritual que acompanhava o encontro com o divino. O corpo é temporário, costumava dizer aos peregrinos. Mas a alma é eterna. Se minha mão pode curar seus corpos, que bom! Mas se pode despertar suas almas para o amor de Deus, isso é infinitamente mais valioso. Seus dias seguiam uma rotina rigorosa de oração, serviço e contemplação. Levantava-se antes do amanhecer para assistir à missa na capela, passava as manhãs cuidando dos enfermos no hospício, dedicava as tardes à oração diante da imagem milagrosa da Virgem Maria, e as noites à instrução espiritual de quem procurava sua orientação. Apesar de sua fama crescente, Rodrigo manteve uma humildade profunda que impressionava todos que o conheciam. Ele dormia em uma cela simples, comia a mesma comida básica que era servida aos pobres do hospício, e usava roupas de tecido grosseiro que ele mesmo remendava quando necessário. Esta transformação extraordinária de um homem perdido em fé renovada está tocando seu coração? Não deixe de se inscrever e ativar as notificações para acompanhar mais histórias autênticas que podem transformar sua vida espiritual. Os 20 anos que se seguiram ao milagre inicial foram marcados por uma sucessão contínua de eventos extraordinários. A capela de Sainte-Marie des Neiges se tornou palco de manifestações sobrenaturais que atraíam a atenção de teólogos, médicos e curiosos de toda a Europa. A imagem da Virgem Maria começou a demonstrar sinais de vida própria com uma frequência crescente. Suas lágrimas, que inicialmente apareciam apenas em momentos de grande perigo para a comunidade, tornaram-se mais comuns,
especialmente durante períodos de intensa oração coletiva. Em 1251, durante uma seca devastadora que ameaçava destruir todas as colheitas da região, a imagem chorou continuamente por 3 dias. No final do terceiro dia, começou a chover, e a chuva durou exatamente o tempo necessário para salvar as plantações sem causar enchentes. Em 1254, quando uma epidemia de peste bubônica atingiu os povoados vizinhos, Sainte Marie Desneiges permaneceu completamente intocada pela doença. Médicos que vieram estudar o fenômeno não conseguiram encontrar explicação natural para a imunidade da população local. Em 1259, durante um ataque de bandidos que tentaram saquear a capela e roubar os esvotos valiosos deixados pelos peregrinos, testemunhas relataram que a imagem da Virgem Maria emitiu uma luz tão intensa que cegou temporariamente os invasores, permitindo que fossem facilmente capturados pela população local. Rodrigo estava presente em todos esses eventos, sempre atribuindo os milagres à intercessão da Virgem Maria e nunca aceitando qualquer crédito pessoal. A rosa em sua mão crescia progressivamente mais luminosa a cada ano que passava, como se estivesse acumulando poder espiritual através de suas obras de caridade e devoção. Mas o milagre mais extraordinário ainda estava por vir. No ano de 1267, exatamente 20 anos após seu primeiro encontro com a Virgem Maria, Rodrigo experimentou uma visão que superou em intensidade e clareza tudo que havia vivenciado anteriormente. Era a festa da Assunção de Nossa Senhora, e a capela estava repleta de peregrinos que haviam vindo de lugares tão distantes quanto Roma e Santiago de Compostela. Rodrigo havia passado o dia inteiro em jejum e oração, preparando-se espiritualmente para a celebração. Durante a missa solene da noite, no momento exato da consagração da hóstia, algo extraordinário aconteceu. A capela inteira foi envolvida por uma luz dourada que não vinha do sol, das velas ou de qualquer fonte terrena. Era uma luz que parecia emanar das próprias pedras da construção, do ar que respiravam, de cada partícula de poeira suspensa no ambiente. Rodrigo viu a Virgem Maria não mais como uma imagem esculpida, mas como uma presença viva e radiante que pairava alguns palmos acima do altar. Ela usava um manto de estrelas que cintilava como a Via Láctea, e sua face irradiava uma beleza que transcendia qualquer conceito humano de formosura. Mas ele não foi o único a vê-la. Todas as pessoas presentes na capela, mais de 300, testemunharam a aparição simultaneamente. Homens, mulheres e crianças caíram de joelhos em adoração espontânea, muitos chorando de emoção pura. A Virgem falou, e sua voz ecoou não apenas pelos ouvidos, mas diretamente nos corações de todos os presentes. Filhos amados, disse ela, vim para confirmar diante de todos vocês o que revelei a Rodrigo há 20 anos. Meu amor por vocês é eterno e incondicional. Não há pecado tão grande que não possa ser perdoado, não há alma tão perdida que não possa ser salva, não há coração tão endurecido que não possa ser transformado. Ela estendeu suas mãos em direção à multidão, e raios de luz dourada emanaram de suas palmas, tocando cada pessoa presente. Muitos relataram posteriormente sensações de cura física e espiritual instantânea. Rodrigo, disse ela, voltando-se especificamente para o homem que havia se tornado seu instrumento especial na terra, tua jornada neste mundo está quase terminada. Mas tua obra continuará através daqueles que inspiraste e daqueles que ainda inspirarás através dos séculos. A aparição durou apenas alguns minutos, mas seus efeitos foram permanentes e profundos. Muitas das pessoas presentes mudaram radicalmente suas vidas após aquela noite, abandonando carreiras mundanas para se dedicar ao serviço de Deus e do próximo. Após a grande visão de 1267, Rodrigo entrou na fase final de sua vida terrena. Agora com mais de 60 anos, uma idade avançada para os padrões da época, ele começou a preparar sua partida deste mundo com a mesma dedicação e meticulosidade que havia caracterizado sua conversão. Ele escolheu e treinou sucessores para continuar a obra do hospício, estabeleceu regras detalhadas para a manutenção da ordem religiosa que havia fundado, e organizou cuidadosamente todos os registros dos milagres que havia testemunhado ao longo das décadas. Seus últimos anos foram marcados por uma intensificação de sua vida contemplativa.
Passava longas horas em oração silenciosa diante da imagem milagrosa da Virgem Maria, e muitos peregrinos relataram tê-lo visto levitar durante essas sessões de oração profunda. A rosa em sua mão direita havia crescido em luminosidade até se tornar visível mesmo à luz do dia. Médicos que a examinaram descobriram que ela havia se tornado tridimensional, projetando-se ligeiramente acima da superfície da pele como se fosse uma rosa real feita de luz sólida. Henry, Paolo e Thomas permaneceram fiéis ao seu lado até o fim. Os três homens, agora também idosos, haviam se tornado figuras respeitadas na região por sua sabedoria espiritual e dedicação aos necessitados. Em 1274, Rodrigo começou a ter visões regulares da Virgem Maria, que vinham prepará-lo para sua transição final. Ela lhe mostrou visões do céu que o esperava, e ele as compartilhava com seus companheiros mais próximos. É mais belo do que qualquer coisa que possamos imaginar, dizia ele, seus olhos brilhando com uma luz interior. E Nossa Santíssima Madre está lá, esperando para nos receber como a mãe amorosa que sempre foi. Rodrigo de Montcada morreu na manhã do dia 15 de agosto de 1275, na festa da Assunção da Virgem Maria, uma coincidência que ninguém considerou casual. Ele havia passado a noite anterior em vigília de oração na capela, acompanhado por Henry, Paolo, Thomas e alguns dos monges da ordem que havia fundado. Por volta das 5 da manhã, ele se levantou de sua posição ajoelhada diante do altar e se dirigiu aos presentes com uma voz clara e serena. Meus queridos irmãos, disse ele, chegou a hora. Nossa Santíssima Madre veio me buscar. Todos olharam ao redor, mas não viram nada além das sombras matinais da capela. Então Rodrigo sorriu com uma expressão de alegria indescritível. Ela está aqui, sussurrou. Tão bela quanto no primeiro dia em que me falou. E não está sozinha, vejo minha mãe, meu pai, e tantos outros que partiram antes de mim. Ele se deitou no chão da capela, suas mãos cruzadas sobre o peito. A rosa luminosa em sua palma direita começou a brilhar com uma intensidade que iluminava toda a construção. Lembrem-se, disse ele, sua voz se tornando mais fraca mas ainda audível, não há nada a temer na morte quando se vive em união com Deus. E Nossa Senhora nunca nos abandona. Suas últimas palavras foram, Ave Maria, cheia de graça. No momento exato em que seu coração parou de bater, a rosa em sua mão emitiu um flash de luz tão intenso que foi visto a quilômetros de distância. Então, gradualmente, ela começou a se desvanecer até desaparecer completamente, deixando apenas a pele normal onde havia brilhado por 28 anos. Mas algo extraordinário aconteceu imediatamente após sua morte. O corpo de Rodrigo não mostrou sinais de decomposição. Pelo contrário, sua pele adquiriu uma luminosidade suave, e um perfume celestial, o mesmo que havia sido sentido na noite de sua conversão, emanava de seu corpo. O funeral de Rodrigo de Montcada foi um dos eventos mais concorridos do século XIII na região dos Pirineus. Pessoas viajaram de toda a Europa para prestar suas últimas homenagens ao homem que havia se transformado de blasfemador em santo através da intervenção milagrosa da Virgem Maria. Dom Guilherme de Flavacourt, agora um idoso de 80 anos, presidiu a cerimônia fúnebre. Em sua homilia, ele declarou: Rodrigo de Montcada nos ensinou que nunca é tarde demais para mudar, nunca é tarde demais para encontrar Deus, e nunca é tarde demais para se tornar aquilo para o que fomos criados. Ele começou sua vida adulta como um homem perdido na escuridão do ceticismo e da violência. Mas terminou como um farol de luz que guiou milhares de almas para mais perto do Criador. O corpo de Rodrigo foi sepultado em uma cripta especial construída sob o altar da capela de Sainte-Marie des Neiges. Imediatamente após o enterro, começaram a ser relatados milagres junto ao túmulo. Pessoas que oravam sobre sua sepultura recebiam curas, visões espirituais e conversões profundas. Henry, Paolo e Thomas continuaram a obra de seu mestre por muitos anos. O hospício cresceu e se desenvolveu, tornando-se um dos principais centros de cuidado médico e espiritual da França medieval. A ordem religiosa que Rodrigo havia fundado se espalhou por outras regiões,
estabelecendo casas de caridade e oração em dezenas de cidades. A história de Rodrigo foi cuidadosamente documentada pelos monges escribas da época, garantindo que futuras gerações pudessem conhecer os detalhes de sua transformação extraordinária. Esses documentos, preservados nos arquivos da Igreja, forneceram a base para inúmeros estudos teológicos sobre a natureza da conversão e dos milagres. Mesmo séculos após a morte de Rodrigo, a capela de Sainte-Marie des Neiges continuou a ser palco de eventos extraordinários. A imagem da Virgem Maria manteve suas propriedades milagrosas, continuando a chorar em momentos de necessidade e a operar curas que desafiavam a compreensão médica. Durante a Guerra dos 100 Anos, no século XIV, a capela serviu como refúgio para centenas de pessoas que fugiam da violência. Soldados de ambos os lados do conflito relataram ser incapazes de atacar o local, como se uma força invisível os impedisse de se aproximar com intenções hostis. No século XV, durante a epidemia de peste negra que devastou a Europa, Sainte-Marie des Neiges novamente permaneceu intocada pela doença. Médicos da época documentaram o fenômeno, mas não conseguiram encontrar explicações naturais para a imunidade da população local. Durante a Reforma Protestante do século XVI, quando muitas igrejas católicas foram atacadas e profanadas, a capela permaneceu protegida. Várias expedições de iconoclastas se dirigiram ao local com a intenção de destruir a imagem supersticiosa da Virgem Maria, mas todas foram misteriosamente desencorajadas a continuar antes de chegar ao seu destino. No século XVIII, durante a Revolução Francesa, quando a maioria dos símbolos religiosos foi sistematicamente destruída, a capela de Sainte-Marie des Neiges sobreviveu praticamente intacta. Os revolucionários locais, muitos dos quais haviam crescido ouvindo as histórias de Rodrigo, não conseguiram se convencer a profanar o local sagrado. Em 1847, exatamente 600 anos após o milagre original, o Papa Pio IX oficializou a veneração de Rodrigo de Montcada, declarando-o beato e estabelecendo o dia 15 de agosto como sua festa litúrgica, coincidindo apropriadamente com a Assunção da Virgem Maria. A cerimônia de beatificação atraiu mais de 50.000 peregrinos a Sainte-Marie des Neiges. Durante a missa solene, foram relatados diversos fenômenos sobrenaturais, incluindo curas instantâneas, aparições luminosas e o perfume celestial que havia caracterizado a presença de Rodrigo em vida. No século XX, apesar dos avanços científicos e do crescente secularismo, a capela continuou a atrair peregrinos de todo o mundo. Médicos modernos documentaram curas que continuavam a desafiar explicação racional, e psicólogos estudaram as transformações espirituais profundas experimentadas por muitos visitantes. Durante a Segunda Guerra Mundial, a região foi ocupada por forças alemãs, mas a capela permaneceu respeitada até mesmo pelos soldados mais antirreligiosos. Vários relatos de guerra mencionam oficiais nazistas que chegaram ao local com intenções hostis, apenas para sair completamente transformados por experiências que não conseguiam explicar. Em 1947, durante as comemorações do 7º centenário do milagre original, o Papa Pio XII elevou Rodrigo de Montcada à dignidade de santo, reconhecendo oficialmente sua santidade e estabelecendo seu culto perpétuo na Igreja Universal. A história de São Rodrigo de Montcada e seu encontro transformador com a Virgem Maria transcende os séculos porque toca em verdades fundamentais da condição humana. É a história de como o amor divino pode alcançar mesmo os corações mais endurecidos, como a misericórdia pode superar a justiça, e como a graça pode operar transformações que parecem impossíveis. Para os cristãos, a história serve como lembrança poderosa de que a salvação está disponível para todos, independentemente de quão longe tenham se afastado de Deus. Rodrigo não era apenas um cético, ele era um blasfemador ativo que zombava publicamente da fé. Se ele pôde ser tocado pela graça divina, então verdadeiramente ninguém está além da possibilidade de redenção. Para os céticos, a história oferece um desafio intrigante. Os documentos históricos que sustentam os eventos são extensos e detalhados, as testemunhas foram numerosas e respeitáveis, e as investigações eclesiásticas foram conduzidas com rigor científico para os padrões da época.
Mesmo aqueles que não aceitam a interpretação sobrenatural dos eventos devem reconhecer que algo extraordinário aconteceu naquela capela no século XIII. A figura da Virgem Maria, como apresentada nesta história, incorpora o ideal do amor maternal divino, paciente, perdoador, sempre disposto a receber de volta os filhos perdidos. Sua resposta à blasfêmia de Rodrigo não foi punição, mas compaixão. Sua reação à sua raiva não foi retaliação, mas cura. Hoje, mais de 800 anos após aquela noite transformadora de 1247, a capela de Sainte-Marie des Neiges ainda se ergue orgulhosamente na colina que domina o pequeno povoado francês. A imagem milagrosa da Virgem Maria permanece no mesmo altar onde Rodrigo experimentou sua conversão extraordinária. Milhares de peregrinos continuam a visitar o local a cada ano, muitos em busca de curas físicas, outros procurando paz espiritual, e alguns simplesmente movidos pela curiosidade sobre um dos milagres mais bem documentados da história medieval. A tumba de São Rodrigo, localizada na cripta sob o altar principal, tornou-se um local de oração intensa e contemplação silenciosa. Visitantes frequentemente relatam sensações de paz profunda e clareza espiritual quando oram junto ao túmulo do antigo soldado que se tornou santo. Henri, Paolo e Thomas foram posteriormente beatificados pela Igreja Católica, reconhecidos como companheiros santos de Rodrigo e testemunhas autênticas de sua transformação milagrosa. Seus túmulos, localizados no cemitério adjacente à capela, também se tornaram locais de peregrinação. A ordem religiosa fundada por Rodrigo ainda existe hoje, com casas espalhadas por toda a Europa e América. Os membros da ordem, conhecidos como Irmãos da Rosa Luminosa, dedicam suas vidas ao cuidado dos pobres, enfermos e espiritualmente necessitados, continuando o trabalho iniciado por seu fundador há 8 séculos. Mas talvez o legado mais importante de São Rodrigo de Montcada não sejam os milagres físicos ou as instituições que estabeleceu. Seu verdadeiro presente para a humanidade é a prova viva de que a transformação espiritual genuína é sempre possível, que nenhuma vida está além da redenção, e que o encontro autêntico com o divino pode mudar não apenas indivíduos, mas o curso da história. Em um mundo frequentemente dominado pelo ceticismo e pela desesperança, a história do soldado que zombou da Virgem Maria e encontrou nela não a condenação que merecia, mas o amor que precisava, continua a oferecer uma mensagem de esperança eterna. Como ele mesmo escreveu em suas memórias espirituais, ditadas pouco antes de sua morte. Aprendi que Deus não nos ama porque somos bons, mas para que possamos nos tornar bons. Nossa Santíssima Madre não espera que sejamos perfeitos para nos aceitar, ela nos aceita para que possamos nos tornar perfeitos. Esta é a verdade que transformou minha vida e que pode transformar qualquer vida. O amor divino não é condicional à nossa bondade, mas é a fonte de toda bondade que possamos manifestar. Esta é a mensagem eterna do soldado que encontrou mais do que procurava naquela noite sombria de 1247. Rodrigo de Montcada subiu a colina procurando provar que Deus não existia. Desceu dela como prova viva de que Deus não apenas existe, mas nos ama com uma intensidade que transcende nossa capacidade de compreensão. E assim termina a história extraordinária de um homem que descobriu que às vezes precisamos perder tudo em que acreditamos para encontrar aquilo em que vale a pena acreditar. Se esta história tocou seu coração e fortaleceu sua fé, ela cumpriu seu propósito. São Rodrigo de Montcada aguarda no céu todos aqueles que, como ele, conseguiram encontrar o caminho de volta para casa através da misericórdia infinita da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.